Dados divulgados, né, nessa quinta-feira revelam que as exportações brasileiras com destino aos Estados Unidos caíram 18,5% em agosto. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior. Entre os produtos que mais caíram, que mais registraram queda, portanto, estão o minério de ferro, além de açúcares, aeronaves, carnes, aço e combustíveis. A redução das exportações desses itens acontece em meio ao movimento de antecipação das vendas feito pelos setores no mês de julho. Isso porque a lista de exceções com mais de 700 produtos só foi publicada depois. E, por outro lado, as exportações para a China cresceram 29,9%. Lembrando que o mercado chinês é visto como uma das principais alternativas do Brasil aos produtos que seriam enviados aos Estados Unidos. E é sobre esse assunto da balança comercial brasileira que a gente também vai conversar agora com o professor da FIA Business School, o Paulo Fedman, que já está aqui comigo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Bem-vindo aqui à nossa programação. E eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com você e com os espectadores, o público que assiste vocês. Professor, vamos lá. Acho que era amplamente aguardado, né, esse dado da balança comercial do mês de agosto, principalmente depois desse tarifaço. E eu quero entender se, do ponto de vista do senhor, essa desaceleração que a gente teve em relação às exportações dos Estados Unidos, ela vem por causa de uma base de comparação mensal não muito real, já que a gente teve uma antecipação acontecendo no mês de julho, com fornecedores, inclusive também importadores, já se antecedendo a essa questão do tarifaço. Seria, por isso, essa base agora de comparação que, no final das contas, faria a gente registrar agora uma desaceleração para os Estados Unidos? Ou o senhor vê como realmente o Brasil conseguindo ter êxito, né, em outros mercados, equilibrando, né, os efeitos desse tarifaço? Qual que é a avaliação que o senhor faz em relação a esse superávit e essa queda de exportação para os Estados Unidos? Veja, tirar conclusões por conta de um único mês é muito perigoso. Claro, houve uma antecipação das exportações, sem dúvida nenhuma. O resultado final não foi tão ruim quanto temíamos, mas há alguns aspectos muito importantes. O Brasil conseguiu abrir alguns mercados. Isso foi muito bom. Principalmente o mercado argentino teve um crescimento muito grande. O Brasil conseguiu vender automóveis uma quantidade muito superior à média para a Argentina. Esse foi um ponto positivo. As vendas para os Estados Unidos, claro, caíram, mas aumentaram as vendas para a China e principalmente para a Argentina. Agora, o dado, na minha opinião, mais preocupante foi a queda nas importações. Eu acho que todo mundo está preocupado falando das exportações, mas esse saldo que nós tivemos se deve, sobretudo, à queda nas importações. E isso é preocupante. Por quê? Porque se a gente analisar aqui, no segundo trimestre deste ano, o Brasil teve um crescimento menor, mais baixo do PIB, e juntar as duas coisas, nós veremos que o Brasil está importando menos porque as empresas estão num ritmo mais baixo, principalmente o setor industrial não está importando e, no caso, importou muito menos, principalmente bens de capital, que são as máquinas que o setor industrial usa para produzir. Isso é um sintoma de que a economia brasileira está andando muito devagar, o que provavelmente é consequência da taxa de juros alta. Uhum. Ou seja, os empresários em geral do setor industrial, por conta da taxa de juros muito alta, não compraram os equipamentos que comprariam. Por quê? Porque preferiam aplicar os seus recursos nos títulos do governo, nos títulos do Tesouro, com essa taxa de juros alta. É exatamente o que se esperava. A taxa de juros é alta para diminuir o ritmo da atividade. E isso está acontecendo e se refletiu nas importações agora do mês de agosto, que caíram muito. Por isso tivemos o saldo. Exportações maiores do que importações, tivemos um saldo. Mas então, veja, não é para comemorarmos, porque a queda nas exportações foi muito importante. Uhum. E qual que é a leitura que o senhor faz? Qual que é o recado, então, que isso deixa, professor,
para até o final desse ano de 2025, né? Ou seja, se isso é mais preocupante do que propriamente dito, né, o efeito do tarifaço nas nossas exportações, é mais preocupante porque deixa qual recado nesse momento a médio prazo? Tem vários recados. Um recado importante é que temos que tomar muito cuidado com essa taxa de juros muito alta, porque ela começa a impactar o andamento da economia. Ela faz com que a economia ande mais devagar. E isso está acontecendo não apenas no setor industrial, que importa máquinas, mas está acontecendo na economia de uma forma geral. Mas a outra questão importante é que, passado mais de um mês, não houve uma flexibilização dos Estados Unidos em relação a nós. Então, efetivamente, temos que concentrar esforços na abertura de novos mercados. É muito bom que nós tenhamos a China, a Argentina, mas temos que abrir outros mercados, temos que fazer com que outros mercados, talvez na Europa ou na Ásia, aumentem o valor das compras que fazem do Brasil, porque tivemos esse saldo esse mês, mas as exportações foram concentradas naqueles clientes que nós estamos habituados, China e Argentina. Precisamos urgentemente abrir novos mercados tão importantes quanto esses. Isso com relação às exportações, então, ou seja, continua a tônica de que o Brasil precisa abrir novos mercados, face à queda nas compras dos Estados Unidos. Esse é um ponto. O segundo ponto importante é que nós tiramos o ritmo da economia, isso foi uma decisão do Banco Central, principalmente, que hoje é independente e que fixou essa taxa Selic muito alta, mas a taxa Selic começa a impactar principalmente a indústria. Isso não é bom. Nós temos que repensar isso para ver se vale a pena efetivamente essa redução no ritmo de atividade, já que não estamos tendo inflação. A nossa inflação está sob controle. Ela provavelmente vai fechar o ano abaixo dos 5,5 ou muito próxima de 5. Então, por quê? Porque muitos dos produtos agrícolas que eram colocados nos Estados Unidos provavelmente serão colocados no Brasil. E com isso, a entrada de novos produtos, principalmente no setor alimentar, tende a baixar o preço dos alimentos dentro do Brasil. Portanto, a expectativa de inflação não é de crescimento, é de queda. Então, não faz muito sentido uma taxa de juros tão alta como estamos atravessando nesse momento. Então, talvez as lições principais sejam essas. Abrir novos mercados, continuar a busca de novos mercados com muita intensidade, mas principalmente outros que não são tão habituais ao Brasil quanto China e Argentina. E também tomar muito cuidado com a taxa de juros, porque a taxa de juros claramente impactou a economia. Impactou a economia com esse número que saiu ontem, impactou a economia com o número que saiu há poucos dias atrás, que foi a diminuta taxa de crescimento do PIB no segundo trimestre. Ou seja, tudo isso é fruto da taxa de juros. Então, será que não era o caso de diminuir um pouco essa taxa de juros agora? Essa é a grande questão do momento. Qual que seria, então, professor, uma taxa de juros adequada, na sua visão, para que não haja esse impacto nessa questão do investimento em capital fixo aqui do país, né, que vem, então, portanto, impactando as importações como o senhor justifica, e também que não prejudique a questão do cenário externo, já que a gente também não pode ter uma diferença de juros tão grande em relação aos Estados Unidos, que vem mantendo a sua trajetória de juros. E, obviamente, isso acaba também, os juros acaba sendo um atrativo, né, para os investidores internacionais aqui no Brasil. Então, qual que seria o ponto de equilíbrio nessa história? Essa é uma ótima pergunta. Veja, quando a gente analisa o mundo inteiro e as taxas de juros que os vários países praticam, a gente verifica o seguinte: se a taxa de juros efetiva, que é a diferença entre a taxa de juros e a inflação, no caso do Brasil, 15% de taxa de juros e 5,5% de inflação, essa diferença, que é de aproximadamente 8,5% a 9%, ela tem que ser considerada composta, mas é em torno de 8% a 8,5%, é a mais alta do mundo. Então, o que nós chamamos de taxa de juro real, descontada a inflação, a brasileira é a mais alta do mundo.
Precisamos ter a taxa de juros mais alta do mundo? Essa é a primeira pergunta. Claro que não precisamos. Podemos diminuir desses 15%. Segundo aspecto, a grande maioria dos países calcula a taxa de juros da seguinte forma: qual é a inflação esperada? Soma 2%, no máximo 3%, e aí tem a taxa de juros. Até a Argentina, que atravessa uma crise horrível, melhorou um pouco agora, mas na Argentina também a taxa de juros é fixada em função da taxa de inflação desta forma. Se a inflação lá é 29%, a taxa de juros é de 32% no máximo, 3%. Isso acontece na grande maioria dos países. Nós estamos jogando 8% acima da inflação. Então, a primeira medida, na minha opinião, você perguntou qual seria a taxa de juros, eu tenderia a baixar a taxa de juros, mas, claro, gradualmente. Não podemos fazer isso de uma hora para outra. Mas a taxa de juros adequada para o Brasil seria algo em torno de 9% a 11%. Eu acho que o Banco Central deveria buscar essa meta de, em um prazo relativamente curto, cair de 15% para 11%. Isso sim daria um novo impulso à nossa atividade industrial, faria com que nós aumentássemos novamente as importações de bens e capital, principalmente, que é muito importante para o avanço do país, para o desenvolvimento do país. Nenhum país pode se desenvolver sem modernizar a sua indústria. Precisamos importar equipamentos que é a base da economia, equipamentos modernos, para nosso avanço industrial, porque senão não vamos exportar os produtos fabricados que serão de baixa produtividade. Se você usa máquinas inadequadas, então esse processo de importação de máquinas é fundamental. Ele só vai crescer se a gente abaixar a taxa de juros. Uhum. Por isso que é fundamental. Respondendo a essa pergunta, eu diria que 15% é alto demais para ter uma inflação de 5,5%. Podemos perfeitamente ter uma taxa de juros mais baixa, e eu me arriscaria a dizer para você alguma coisa entre 10% e 11% ao ano. Perfeito, professor. Quero muito agradecer o seu tempo, a sua participação aqui conosco. Conversamos com o professor da FIA Business School, Paulo Fedman. Muito obrigada. Até uma próxima, professor. Até a próxima. Eu que agradeço. Até Muito mais. obrigado. Tchau, tchau.